então, pessoal, para o nosso bate-papo em relação à Rússia. Bom, primeiro a gente vai começar a falar um pouquinho da Rússia nos dias atuais, né? É o maior país aí do planeta, a gente sabe disso, certo? Mas o mais importante é a influência que ela exerce na política atual, né? As ideias políticas que partem da Rússia ainda hoje exerce influência no mundo todo, sem dúvida. Agora, a Rússia construiu isso ao longo da sua história. Isso tem que ficar claro para vocês. E a Revolução Russa, ela é muito importante nessa construção política mundial, certo? Por isso que nós estudamos ela. Bom, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho dessa revolução então. Essa é a nossa primeira parte do slide, ela vai falar um pouquinho da Rússia antes da Revolução. Tá? É muito importante que a gente entenda aqui quais foram os motivos que fizeram ou que levaram a população a requerer essa revolução. Lembrando que revolução é quando uma população está descontente com o atual governo ou alguma coisa desse governo, né? E ela quer mudanças, ela busca mudanças, né? Seja de forma pacífica democrática ou seja através da força, utilizando aí a violência. Então isso é uma revolução, é uma mudança, né? E para entender essa mudança a gente tem que entender quais são os motivos, o que eles estão querendo mudar lá na Rússia, tá certo? Isso é importante, sem entender um pouquinho dessas mudanças a gente não consegue entender a Revolução Russa. Então vamos lá. Primeiro, a Rússia no século XX, né, até ali século XIX, é um país totalmente atrasado. Né? Atrasado no sentido de modernização mesmo. Atrasado no sentido de revolução industrial. Enquanto a Inglaterra, a França, a Alemanha, os outros países europeus, uma parte deles, estão se industrializando ou estão já no caminho da industrialização avançada, a Rússia ainda é um país feudal, tá? Um país muito parecido com a sociedade feudal europeia ainda, beleza? Então a Rússia está anos-luz em relação à modernização industrial dos outros países europeus. Eu falo dos outros porque a Rússia está tanto na Europa quanto na Ásia, beleza? Bom, como que é essa sociedade então? Para a gente entender essas reivindicações. Isso é importante. A sociedade russa, ela é extremamente agrícola, certo? A vida ela acontece no campo. Existem as cidades, mas as cidades elas não são desenvolvidas na Rússia até esse momento. Então a vida, como eu falei, ela é bem ruralizada. Então é lógico que a economia vai se dar no campo, né? Então nós temos grandes latifúndios, né? Menos de 20% da população concentra toda a riqueza, né? Eles são proprietários das terras e olha o tamanho da Rússia e apenas 20% só da população é que tem todas as terras. É uma desigualdade social e econômica muito grande, né? A economia russa ela é agroexportadora, como vocês podem ver no slide, tá? E ela depende da Inglaterra. Por quê? Porque ela não tem indústrias. Então, se ela precisar exportar produtos para serem industrializados, produtos primários, ela vai depender da Inglaterra ou de países europeus para fazerem isso, mas principalmente da economia inglesa. E ela também depende da economia europeia, principalmente na Inglaterra, para comprar produtos industrializados, né? Porque, novamente eu vou dizer, ela é um país que praticamente não tem indústrias. A política na Rússia é praticada pelo czarismo, tá? É uma espécie de rei, um governo absolutista. Lembra que nós estudamos absolutismo, onde o rei ele manda de forma absoluta, sem espaço? Então, normalmente não. A Rússia nesse momento é governada por um czar chamado Nicolau II. Tá? Esse czar ele dá todas as ordens, fazem todas as regras. Ela não é a Rússia não é um país democrático, tá? Ela depende da atuação do czar para conseguir ditar as leis e as regras e a economia desse país.
Então não há participação política, tá certo? Então olha um quadro revolucionário se formando, um país atrasado, um país que tem uma desigualdade social muito grande, uma economia na mão de poucos, aonde você não tem uma participação política para mudar isso, você não tem a voz da população para mudar isso. Isso depende de um czar, né? Vamos dizer, uma espécie de soberano que detém toda a força e ele faz parte desse membro da elite. Então as mudanças, elas provavelmente são pequenas, é uma sociedade bem conservadora, beleza? Um outro ponto, a sociedade russa, ela tem um caráter de divisão bem definido, né? Como falei, é quase ali nós falamos um feudalismo, né? Ainda. Então vocês têm os boiardos, que são aquela elite, que são o proprietário de terra, aqueles menos de 20% da população proprietária de terra. Você tem o clero, e aqui vale uma ressalva, o clero é católico, mas é o católico ortodoxo, né? Diferente do católico apostólico romano. A gente viu lá no Cisma do Oriente, a gente viu a separação das duas igrejas, a gente já estudou isso aí. Nós temos também uma galera que fazem parte do militarismo russo, né, de alta patente, vale ressaltar isso. E depois embaixo os mujiks, que é, olhando a pirâmide, a maior parte da população, que são ali os agricultores, né, pequenos agricultores, trabalhadores da terra, aqueles que dependem do patrão, da força de trabalho, tá? Tudo bem? Então a Rússia ela está dividida dessa forma, essa é a estrutura social. Então se você analisar bem essa estrutura social, você vai ver que motivos já, somente nesse primeiro momento, para uma revolução tem de sobra, né? Vamos para o próximo quadro. Aqui está o Nicolau II, tá? Ele é uma figura importante, você vai ter que guardar esse nome, tá? É ele que é o czar que vai sofrer a revolução. E é comum na Europa aqui, no lado direito, você está vendo que ele está acompanhado com um homem, que também é um nobre, né, o George V, ali primo dele, né, também faz parte digamos, da monarquia inglesa, eles são todos parentes, que é comum nesse período reis serem próximos, serem parente próximo. Ele faz parte, o Nicolau II, da família Romanov. Tá bom? Uma família muito importante, inclusive tem filme e série sobre isso. Bom, descontente com essa política dentro da Rússia, descontente com a Rússia em si, com essa Rússia atrasada, agrícola, com essa Rússia antidemocrática, começa a surgir um partido de oposição ao czarismo. Tá? Como que chama esse partido? PSD. Partido Operário Social Democrata, tá? São pessoas que agora já estão descontentes com o governo czar, que quer, de certa forma, mudanças ali dentro da estrutura política russa. Só que dentro desse partido, nós temos dois viés, duas ideias diferentes. Nós chamamos de ideologia, duas ideologias diferentes. Quais são essas ideologias? Primeiro, nós temos os mencheviques e os bolcheviques, então a divisão de dois grupos. Os mencheviques era aquele grupo que era formado pela elite do partido, né? Por aqueles que tinham mais condições dentro do partido. E os bolcheviques por aqueles que têm menos condições dentro do partido. Veja, dentro do partido, os mencheviques representam a maioria. Porém, os bolcheviques diziam que eles que eram a maioria. Por quê? Porque eles representavam a maior parte do povo russo. Tá? Então ficou determinado assim: mencheviques minoria, representada pela bandeira branca, e bolcheviques maioria, representada pela bandeira vermelha. Tá certo? Quem que eram os mencheviques então? O que eles queriam? Essa elite branca dentro do Partido Operário Democrata Russo, tá? Eles queriam uma revolução, mas que essa revolução fosse sem violência, uma revolução no campo político, um diálogo, e que esse diálogo levasse à maior democratização da sociedade russa.
que para eles poderiam até chegar ao socialismo, mas que necessariamente antes teria que modernizar e passar pelo industrialismo, ou seja, um capitalismo, tá certo? Os líderes ali é o Plekhanov, tá? E o Martov. Pode ficar tranquilo que esses nomes difíceis não costumam cair nas suas atividades de vestibular, não. O que mais costumam cair é o líder do Partido Vermelho, dos bolcheviques, que é o Lenin. A gente vai falar disso agora, tá? Já os bolcheviques, eles queriam um socialismo já direto, né? Passar por uma reforma social. E para isso eles diziam que era possível fazer só através da luta. Só pegando em armas, eles conseguiriam derrubar o czarismo e implementar ali um governo social democrático. Tá? Então essa é a diferença entre as duas ideologias desse partido. É muito importante que você consiga entender as diferenças entre eles. Tá? Isso cai muito nos vestibulares, isso cai muito nas atividades e questões. Tá bom, terceiro? Então preste atenção nesses dois viés. Inclusive, aqui vale ressaltar que existe um viés de diferença entre marxismo e leninismo ou marxismo. O que é o marxismo? O Marx escreveu uma teoria que dizia o seguinte: olha, para se chegar a um socialismo, uma sociedade de igualdade, é necessário que você passe por um industrialismo, por um capitalismo. E que as pessoas percebam que essa industrialização ela é desigual. E aí essas pessoas vão querer migrar para um socialismo. Então Marx ele faz uma construção por etapas até alcançar o socialismo. Essa construção de etapas, ela necessariamente tinha que passar pelo industrialismo, por um sistema capitalista, para as pessoas perceber como é esse sistema e perceber a desigualdade dentro dele. Quando Lenin surge, tá, nesse cenário político, ele percebe que passar por um industrialismo demoraria demais para a população perceber o quanto esse capitalismo é ruim, para querer então implementar um socialismo. E essas pessoas do bolchevismo, tá, dos bolcheviques, aí onde o Lenin ele é o líder desse partido, eles preferem então ir direto a um socialismo, nem que para isso seja feito com sangue, com luta. Tá? Então você tem aqui uma bandeira socialista, leninista, marxista, diferente do marxismo. Olha, o que é isso importante? Discutindo isso na internet hoje em dia, você vai perceber que nenhum país do mundo seguiu as teorias de Marx. Nenhum país socialista teve o modelo marxista. Vamos lá, Rússia, do agrário para o socialismo, não passou por um processo capitalista. Cuba, do agrário para o socialismo. Coreia do Norte, do agrário para o socialismo. Então todos os países aí que vocês conhecem, que tiveram uma política socialista, elas não passaram por um viés capitalista, esse viés capitalista robusto, para então buscar um socialismo. Então, não existe um país socialista nos modelos marxistas, tá? Há uma influência, lógico, do marxismo-leninismo, mas é uma outra coisa, beleza? Entendido aí? Para depois não falar besteira lá nas redes sociais. Domingo Sangrento. Esse é um episódio muito importante, que costuma também cair nas suas questões aí, nas suas avaliações. Por quê? O Domingo Sangrento, ele é a primeira manifestação popular em relação a esse descontentamento com a situação da Rússia. Aqui a Rússia vive crise financeira, aqui a Rússia vive crise de participação política, o czar não sabe bem lidar muito com a situação, e uma manifestação pacífica, vamos dizer assim, marcha até o castelo czar para reivindicar direitos. Olha só a importância disso. É importante dizer que nesse momento a população está apoiando o czar.
ela vai lá, mas não para xingar o czar, não, mas para discutir as relações de melhoria, até manifestar apoio ao czar. Se o czar soubesse manusear toda essa população, as coisas poderiam ter sido diferentes, né? Nós tínhamos aí por volta de 5.000 manifestantes, tá? E essa manifestação ela acontece justamente por conta de uma guerra entre a Rússia e o Japão, onde a Rússia perde e a situação russa ela se complica, tá? Há uma desconfiança em relação ao czarismo, agora na questão de proteção também. A guerra contra o Japão, que é um país muito menor, traz também consequências econômicas muito sérias. Então você começa a ter uma população faminta na Rússia, que vai marchar aí num domingo sangrento para pedir melhores condições, pedir pão, pedir comida, né? Reivindicar direitos, mas com grande apoio ao czar, certo? O problema é que essa manifestação em São Petersburgo, tá? Ela simplesmente é atendida com tiros, né? E aí há uma polêmica. Ninguém sabe muito bem o que aconteceu, de quem vem a ordem. Alguns falam que foi de soldados de alta patente, outros falam que foram do próprio czar Nicolau II. O fato é que, sem conversa nenhuma, né, o czar ou alguém manda atirar contra a população. E aí acontece um derramamento de sangue, né? Essa população que antes estava pacífica também fica abismada com aquilo que acontece, né? Fica injuriada, e aí isso aumenta cada vez mais o protesto. Várias pessoas, ali, centenas de pessoas vão morrer metralhadas pela tropa do governo. E isso vai desencadear uma série de novas reivindicações, manifestações, revolta da população que só estava ali pedindo alimentação. Beleza? O governo ele vai se sentir pressionado do czar, porque há uma insatisfação muito grande, né, com o governo czarista. E ele até recua. Ele cria aí então o que nós chamamos de parlamento, que aí na Rússia significa Duma, tá certo? O que é a Duma? A Duma é como eu disse para vocês, um parlamento. Um parlamento é um grupo de pessoas eleito pela sociedade que vai agora ajudar o czar ou o rei a administrar, certo? Esse grupo de pessoas, ele tem influência na política. Ele vai criar leis, ele vai, enfim, limitar o poder do próprio czar. Veja que nesse momento aqui, o czar ele opta por recuar. O czar ele fala, olha, eu tenho que criar aqui um partido, um modelo de sociedade aonde eu não caia, porque se eu não recuar e não dar ao povo aquilo que eles querem, eu vou sair do poder, porque o poder ele só vem do povo. Inclusive, o dia que a gente aprender que o poder está com a gente, que é nós que mandamos no governo e não o contrário, esses governos vão ter problema, né? O quadro político atual mostra muito bem isso. Parece que a população acorda um pouco agora. Essa monarquia, né, parlamentarista, chamada de Duma, então esse colegiado, essa espécie de deputados eleitos pelo povo, muitos alunos têm dificuldade de entender a Duma, agora ajuda o governo a governar. Opa, até rimou. Agora auxilia o governo a tomar as decisões. Porém, essa Duma ela era feita pela maior parte de pessoas da elite. Veja, são deputados elitistas. Então, o que o partido dos bolcheviques exigem? O que a maioria ali dos trabalhadores exigem? Que tenha um membro representando o povo também. Então é criado o que nós chamamos de sovietes, tá? Que é um grupo que representa um povo. Então olha como fica a Rússia, governada por um czar, pela uma Duma, que é um parlamento,
e por um outro órgão chamado de sovietes, representante da maioria camponesa. Tá? Bora para o próximo slide. Dentro daquele episódio muito sangrento, uma das revoltas que nós vamos ter é uma revolta da Marinha, que até se transforma em filme, tá? O Potemkin, tá? Esse navio chamado Potemkin, ele é, como se diz, sequestrado por manifestantes da Marinha e ameaça a fazer uma revolta contra o próprio governo, tá? É um episódio muito legal, tem um filme muito bom sobre o encouraçado Potemkin, vale a pena dar uma assistida lá. Olha que legal também, costuma nos vestibulares também cair charges, figuras, imagens, a gente tem que saber interpretar isso, né? Olha que interessante essa é uma das que eu mais gosto, uma das imagens que eu mais gosto. Se você reparar, você tem o czar, né? Lá está escrito na camisa dele, czar. Você tem um japonês do outro lado com uma arma, sempre a do czar é maior, né? E o Japão é um país muito menor que a Rússia, né? E a Rússia parece estar soberana. E um pobre, um mendigo, um camponês, né? Saindo do bueiro com uma granada na mão, com uma bomba, e ali na fumaça da bomba escrito Viva a Revolução. Então isso simboliza o ataque da Rússia ao Japão, e esse ataque vai promover a revolução, porque vai causar aí a questão da economia, do abalo econômico, né? Guerras causam abalos econômicos, é muito dinheiro gasto, ainda mais para quem perde. Aqui a Primeira Guerra Mundial e uma outra imagem para a gente analisar. A gente tem aqui a Rússia em cima do cavalo, né? A gente tem que conseguir entender essa imagem, porque às vezes ela pede no Enem, em vestibulares. Você tem aí uma hidra, né? Umas cabeças, e nas cabeças você olha que tem as características de quais são os países. Quais são os países? Você sabe? Olha lá, a cabeça que está sendo cortada pela cartola, pelo jeito, ela representa ali o Império Austríaco, né? Áustria-Hungria. A cabeça que vai tomar a próxima, que tem sangue espirrado nela, esse chapéu pontiagudo, é um chapéu alemão. Eu já falei isso em outro vídeo para vocês, lá quando nós estudamos imperialismo, lembra das representações? E o chapéuzinho aí, a Turquia, né? Esse chapéu evidenciando a Turquia. Então essa é a Primeira Guerra Mundial. Mas o que a Primeira Guerra Mundial tem a ver com a Revolução Russa? Vamos lá. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial é crucial para a Revolução. A gente vai entender ela agora. Primeiro, a Rússia faz uma aliança com a Inglaterra. Lógico, ela dependia de produtos ingleses, né? Elas vendiam produtos uma para outras. A Inglaterra, ela tinha problemas com a Alemanha, né? Não queria que a Alemanha crescesse. A Rússia também não, porque a Alemanha crescendo haveria ali, digamos, um concorrente direto, porque a Alemanha faz influência nos países vizinhos à Rússia, tá? Mas a Rússia, dentro da Primeira Guerra Mundial, já agravada pela guerra contra o Japão, já agravada por uma série de problemas, a Rússia também não industrializada, ela vai para a Primeira Guerra Mundial e vai ser o país que mais vai ter perda de vidas, porque os soldados russos, a maior parte deles lutavam em cavalos com espadas, enquanto os outros ainda estavam com arma de fogo. Então, apesar de muito valente, a Rússia, ela estava numa guerra que não tinha, primeiro, muito por que ela lutar, alguns aspectos que levam ela a lutar na guerra, mas principalmente porque ela não tinha força militar para isso aí. Certo? Então você tem uma quantidade de homens, é lógico que a Rússia sempre fez influência, é um exército bravo, um exército mais
em relação à tecnologia de armamento, nesse momento ela não tem, tá certo? E a quantidade de mortos que vai gerar durante a Primeira Guerra Mundial, a quantidade de problemas econômicos, né? Até a produção ela cai, a exportação e o descontentamento com o czar, aí sim, aí é exorbitante. Aí você já tem não só mais levantes internos, né? Mas você tem uma preocupação gigantesca com esse governo, tá beleza? Então, vamos dizer assim que a Primeira Guerra Mundial ela é a gota d'água para a Revolução Russa. Aqui até o governo, é legal a gente colocar essas imagens. Aqui você vai ver o governo russo tentando fazer propaganda para falar, não, a guerra é importante, nós temos que lutar, vai morrer pessoas, vai, mas é importante para o país, né? E aí você vê as propagandas, né, os cartazes, né, para tentar arrecadar fundo da própria população, para lutar nessa guerra, para incentivar. Parece muito com a questão do próprio Estados Unidos, a propaganda dos Estados Unidos do tio Sam, né, mostrando o dedo para os americanos. E aqui também é uma propaganda importante, só que ela não é muito aceita igual nos Estados Unidos. E aí nós já começamos aqui a Revolução. Então, como o czar não retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, o caos continua, a fome e a miséria continua. Os bolcheviques, então, no dia 8 ou 16 do 3, tá? Ou 23 do 2, aqui nós temos um problema de calendário, depois eu explico isso para vocês. Governado aí, liderado pelo Leovsk ou Kerensky, tá? Eles dão aí um golpe, beleza? Eles assumem e vão e derrubam o czar. É uma revolução da Duma. Então, o primeiro a fazer a revolução é os mencheviques. A Duma vai assumir agora a Rússia, né? Então, aqui nós já temos o fim do czarismo na Rússia. Isso é importante. Quem vai fazer a revolução e acabar com o czarismo não é o bolcheviques, tá? Não é o Partido Vermelho, e sim os mencheviques, o Partido Branco. Eles eliminam o governo czarista e aí você tem o controle da Rússia pela Duma, tá? Então olha lá os resultados: abdicação do czar, formação de uma nova república, tá? E essa é uma república bolchevique, tá? É um governo provisório, né? E que vai manter a estrutura da Rússia de antigamente. Inclusive, a Rússia não sai da guerra. Esse grupo ele mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que vai depois causar um problema, a gente vai ver ali na frente. Mas mantém a Rússia como está, tá? É uma revolução bem conservadora, tá? Que tira o czar, muda algumas propriedades, mas na sua parte mantém. É uma revolução, por exemplo, que vai manter a estrutura social, a participação mais dentro da elite, né? É uma revolução mais acometida, lembra? Uma revolução que queria fazer as coisas dentro do modelo democrático, certo? Inclusive, essa é uma outra figura que eu acho fantástica, né? Você tem um martelo ali, né? Escrito Revolução, e ela bate na cabeça do czar. E aí as estrelas vêm e simbolizam liberdade, participação, como se essas estrelas fossem aí faíscas, digamos, saindo da cabeça do czar com uma nova Rússia agora, né? Esse cartaz foi bem utilizado na época. Logo após a Revolução Mencheviques, meses depois, nós vamos ter a Revolução Bolcheviques. Lembrando, os bolcheviques não concordavam com essa revolução, que se mantivesse as classes sociais, que se mantivesse os privilégios, que se mantivesse as terras para alguns, né? Uma Rússia ainda que se mantinha na Primeira Guerra Mundial. A maior parte da população não desejava isso, já vinha de uma perca muito grande contra o Japão, uma miséria, uma fome muito grande.
A saída da Primeira Guerra Mundial seria dar fôlego a essa população, apagar aquele cenário de mortes. Então essa população não concorda. Então a maioria da população agora, governada por esses mencheviques, também relutam. E aí, no dia 25/10 de 1917, ou dia 7/11 de 1917, há uma diferença de calendário. Lembrando, há vários calendários, então por isso que há a diferença desses calendários. Depois eu vou explicar isso para vocês em atividades, tá? O Lenin, tá? O líder, então, ele escreve as teses de Abril, beleza? Essas teses ficam muito famosas. As principais palavras da tese de Abril é paz, pão e terra. O que significa paz, pão e terra? Paz, tirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Sossego, não vai lutar mais. Pão, melhorar a questão da fome na Rússia, né? Acabar com a questão da pobreza extrema. E terra, reforma agrária. A distribuição da terra, tanto do Estado quanto da elite, para a maior parte dos camponeses. Essa era a bandeira do próprio líder Stalin em relação às teses de Abril. Ali ele tem um livro, eu não vou lembrar agora qual já li, mas depois eu coloco lá em observação para vocês o nome do livro. Resultado, você tem a formação de um conselho de comissários do povo, né? O pessoal faz ali uma guarda vermelha, o pessoal se arma para lutar, tá? E aí você tem com essa luta uma guerra civil que vai durar aí 3 anos, de 1918 a 1921, a qual termina com a entrada dos bolcheviques no poder. Eles conseguem ganhar essa guerra civil e colocam ali no poder o governo dos bolcheviques, governado pelo Lenin, onde o Lenin vai ser um novo, digamos assim, presidente dessa Rússia. Bora para o próximo. Governo de Lenin. As primeiras medidas. Isso é interessante, tá, galera? Para a gente discutir. O Lenin entra no poder fazendo a nacionalização dos bancos. Então, bancos e indústrias. As poucas indústrias que havia na Rússia, principalmente indústrias multinacionais, da maior parte delas inglesas, e bancos, principalmente ingleses e franceses, eles são privatizados. Mas, professor, isso não vai gerar uma guerra? A população, a Inglaterra não vai invadir a Rússia porque são empresas inglesas? Não, porque está acontecendo a Primeira Guerra Mundial e tem uma Alemanha no meio do caminho. E o Lenin vai aproveitar disso para pegar todo esse capital e colocar no governo, certo? E aí nós vamos ter algumas reformas socialistas, né? Entre elas, primeiro nós vamos ter um tratado chamado Tratado Brest-Litovsk, que é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. O Lenin cumpre essa figura de paz. Vamos tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, você vai perder alguns territórios, mas sai da Primeira Guerra Mundial para socorrer a sua própria economia, que era uma promessa do Lenin. Na política, tá? Vamos lá acompanhar o slide, ó. Constituição Socialista, então essa é a primeira Constituição Socialista, né, feita na União Soviética, na Rússia, desculpa. É o fim da propriedade privada dos meios de produção. Então, olha só, agora, a partir dessa Constituição, ninguém mais é dono de nada. Lógico, ó, veja bem. Quando eu falo ninguém é mais dono de nada, teu carro é seu, sua roupa é sua. Os meios de produção, aquilo que produz, indústrias, bancos, aquilo que geram receita, produção, passa a ser do governo. Ainda há propriedade privada, certo? Isso é um pouco complicado para a gente ter depois uma aula sobre isso, não vai ficar muito longo, tá? A oposição dos mencheviques, ela vai acontecer, nós vamos ter ali uma oposição das potências europeias em relação ao socialismo russo. Então, durante o governo de Lenin, ele vai ter duas oposições, o partido mencheviques, que não queria
O exemplo, a socialização do bem de produção, eles iam perder com isso as suas terras, eles iam perder com isso as suas poucas indústrias. É lógico que a Europa também viu o socialismo como algo preocupante, porque ela perde patrimônio dentro da Rússia, e a Rússia ela também vai servir agora como exemplo de um outro tipo de estrutura econômica e social, estrutura de ideologia para o mundo. Então começa aqui a Rússia fazer essa influência socialista no mundo, né? Por isso que eu falei, no mundo onde nós falamos de esquerda e de direita todo dia na internet, a gente tem que entender de onde elas surgem, né? Não surge na Rússia, é lógico, mas a Rússia, ela, digamos, acelera, tá? A questão de direita e esquerda, ela surge na França, mas a Rússia, ela acelera implementando um socialismo durável, né, com características da população assumindo esse governo. Beleza? Então a gente tem que entender e deixar isso muito bem claro, a importância da Rússia dentro desse campo do socialismo. A Guerra Civil ela continua, então, ela vai lá de 1918 até 21, como nós falamos. Nós chamamos isso de comunismo de guerra, né? E esse comunismo de guerra, essa revolução, junto com os antecedentes de Japão, Primeira Guerra Mundial, nota que é uma bola de neve que a Rússia está vivendo e a sua economia passando por frangalhos, e aí você tem um esgotamento, né, da economia, né? Mesmo assim você tem a vitória dos bolcheviques. Tudo bem? Bora para o próximo slide. Bom, para organizar essa economia, depois que o Lenin assume, sai da Primeira Guerra Mundial, termina ali a Guerra Civil até, tá? O Lenin ele resolve fazer um plano econômico chamado de NEP, tá? Esse plano econômico de 1921 a 1928, que é fantástico, tá? O Lenin ele vai adotar uma política para abrir um pouco o capital para mercado. Professor, mas isso aí é capitalismo. Veja só, ele vai fazer uma coisa mista, ali entre o meio termo do socialismo e do capitalismo. Eu já vou explicar isso para vocês. Então, assim, você tem uma política econômica mais liberal, mas ainda é um governo socialista. Como assim, professor? O Lenin falava o seguinte, uma frase célebre dele: um passo para trás para dar 2 passos para frente. Então ele diz assim, nós vamos recuar para depois avançar 2 passos. Isso em relação ao socialismo. Vamos fazer pequenas aberturas, pequenas fendas, para depois então avançar direto com mais força ao socialismo. Ele desde o início deixa isso muito claro. Então, primeiro, o que ficava para o Estado? Veja só que não é pouca coisa, por isso que continua sendo um socialismo. O Estado, as indústrias pesadas, todas elas ficavam a cargo do Estado. Indústrias de base, tipo indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, essas são indústrias do Estado. Sistema de transporte, responsabilidade do Estado. Comunicação, responsabilidade do Estado. Sistema bancário, que inclusive o capitalismo é reconhecido por um sistema bancário independente forte. Aqui não, o sistema bancário todo do Estado, tá? E o comércio externo, as relações de comércio com o exterior, também seriam do Estado. Então, essas são articulações que pertenceriam ao Estado. O que pertenceria à iniciativa privada? Pequenos negócios. Então, pequenas empresas, até 20 pessoas, 30 trabalhadores, essas seriam permitidas pela iniciativa privada. Pequenos comércios locais, esses seriam também permitidos à iniciativa privada, tá? Uma economia de mercado pequena, tá? Taxação sobre capital, tipo juros, cobrança de juros, empréstimos. Essas pequenas ações
você poderia realizar. Tipo, eu, como se fosse um agiota, podia emprestar dinheiro, tá? E permissão de contratações, né? Você podia contratar funcionários até um certo limite. Então, quer dizer, há uma abertura para ver se a Rússia ela começa a engatar um crescimento, resultado dessa economia. Recuperação econômica, a Rússia vai crescer muito, muito, muito. Fortalecimento do campesinato, como a população era a maioria agrária, apesar que agora o Lenin começa a reabrir, investir em industrialização na Rússia, né? E a formação de uma burguesia local, porque se você tem investimento em industrialização e você tem uma abertura de alguns pontos onde essa população pode entrar como capital privado, você tem agora a inserção de uma burguesia, de uma pequena burguesia, tá? O que acontece em 28, né? Vamos para 29, vamos pular 28, vamos para 29. O que acontece em 29? Em 1929, você que já estudou história, vai saber que acontece aqui a crise financeira do sistema capitalista, que nós chamamos de crise da Bolsa de Valores de Nova York, que é onde o sistema capitalista entra em colapso no mundo todo. Veja, quem entra em colapso é o sistema capitalista. O sistema socialista desenvolvido na Rússia, ele está a todo vapor. Então, enquanto as potências capitalistas elas declinam, a Rússia ela e isso faz com que a população mundial fique de olho na economia russa e pensando, olha, será que o socialismo não é o melhor sistema? Isso vai atrair cada vez mais países para uma conversa com a Rússia. Isso vai atrair países para que eles se transformem em socialistas, certo? Porque vê no capitalismo que está ruindo uma economia duvidosa, enquanto a Rússia cresce muito, tá? Ali por conta da crise. E aí, com isso, nós temos aqui a expansão do socialismo. Tá? Em 1923, nós vamos ter uma segunda constituição na Rússia, que é um projeto de busca de aliados. A Rússia começa a entender, o Lenin começa a entender, que não dá para ela ser socialista sozinha, porque ela pode sofrer ali um retalhamento por outros países capitalistas com medo do socialismo. Então era necessário buscar aliados, tanto para alavancar a economia, para comércio, venda e compras, para relações, quanto para proteção, para aliados militares, em caso de uma invasão, por exemplo. Então é muito importante que você amplie suas relações, e o Lenin vai buscar isso, né? Fortalecendo o quê? O mercado interno. Vai ser aqui que vai nascer o que nós chamamos de União Soviética, que é URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os nossos alunos, eles têm costumes de achar que a União Soviética e a Rússia é a mesma coisa. Engano. Se você acredita nisso, até hoje você está errado. Veja, quando eu falo União das Repúblicas, estou falando que é uma união de países pró-socialismo. A Rússia, ela só é mais um país dessa união. É como se fosse um bloco econômico chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não existia um país chamado União Soviética. Perceba, cada país que se aliou, né, que fez esse bloco, que se uniu nesse propósito, tinha seus presidentes. Então você vai ter uma série de presidentes dentro da União Soviética, qual o principal país era a Rússia, e que também tinha o seu presidente. E que eles faziam uma eleição entre países para escolher
uma liderança, como se fosse um membro que estivesse acima dos presidentes em relação à economia, em relação à articulação militar, em relação às articulações necessárias. E aí vocês vão conhecer os Boris Johnson, você vai... acho que é isso o nome. Você vai conhecer aí o Lenin, vai participar disso, né? O Stalin, é uma série de vamos dizer assim, primeiro-ministro da República Socialista Soviética. Tá? Então isso é muito interessante a gente analisar e que você não fique aí perdido. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, por exemplo, da reforma agrária, né? Alguns camponeses vão ficar puta vida com o Lenin, né? Porque a reforma agrária que o Lenin faz, ele dá a terra para o Estado, os camponeses queriam a terra para ele, então esse socialismo também descontente uma parte da população. Mas vamos lá, bora para frente. Aqui nós vamos ter pós-Stalin, tá? Morte, aliás, do Lenin, pós-morte do Lenin. A gente vai ter a morte do Lenin em 21 de 1 de 1924, tá aqui no slide, tá? E aí você tem duas pessoas de influência dentro desse governo leninista, né? De grande influência popular, que é o Trotsky e o Lenin, e o Stalin, desculpa, Trotsky e Stalin. O Trotsky, tá? Ele queria uma revolução permanente. O que era essa revolução permanente? Ele dizia assim, ó, o socialismo não pode parar só na União Soviética, ele tem que se estender, ele tem que dominar toda a Europa. Nós precisamos continuar. Só quando nós dominarmos toda a Europa, a gente vai ter sossego, tá? Nós venceremos, segundo Trotsky. Do outro lado, você tinha Stalin, que estava muito mais associado à figura de Lenin, tá? Falando de um socialismo, tá? De um só país, que tinha que se importar ali com a União Soviética e só, e que era preciso fortalecer primeiro o socialismo ali, para depois, então, partir para um socialismo aí mais, digamos assim, planetário, né? Primeiro era necessário dominar a região e ter a reafirmação do socialismo naquele momento. Há uma briga entre os dois muito grande, né? O Stalin ganha essas eleições, ele assume a Rússia, o comando da Rússia, e o Stalin então passa a assumir, aqui há uma vitória do Stalin, há um fim da NEP, porque agora o Stalin vai criar outros planos. O Stalin tem plano de parar com essa questão desse socialismo de abertura. Ele vai falar, chega de socialismo de abertura, nós vamos praticar realmente um socialismo, né? E inicia aqui também a ditadura stalinista, né? Quando você ouve falar que houve uma ditadura de esquerda, principalmente na Rússia, né? Porque a gente vai ter ditadura de esquerda e de direita no mundo como um todo. Veja só, não é um sistema econômico que isso que fique claro que simboliza a ditadura. Não. O que simboliza a ditadura é a falta de participação, e isso é feito por alguns líderes. Isso tem que ficar claro. O capitalismo, o socialismo, entre outras economias, outros sistemas, ele não simboliza a esquerda ou a direita. Olha que interessante. Até embananei agora o jeito de falar. Mas você, meu aluno, presta atenção. Nós tivemos esquerda democrática e esquerda ditatorial. Nós tivemos direita democrática e direita ditatorial. Tá? O que manda é quem está no governo e as ações que estão fazendo. Então, muito cuidado quando alguém está relacionando a toda a esquerda como se fosse uma ditadura, ou a toda a direita como se fosse uma ditadura. Na verdade, não é isso, tá? Nós temos democracia e ditadura em ambos os aspectos ideológicos ao longo da história, tá beleza? E nesse período do Stalin, nós vamos ter uma ditadura muito severa na União Soviética. Bora lá.
Então, o governo de Stalin aí, ó, a gente já vai ter aqui, ó, planos quinquenais. Então, ele vai fazer aí planos em 5 em 5 anos, chamado de Gosplan, tá? Nós vamos ter o fim da economia de mercado. O Stalin, ele deixa de fazer aquela reabertura e se fecha dentro desse socialismo. Nós só vamos comercializar com as repúblicas da União Soviética, tá? E aí o primeiro plano vai de 1928 a 33. Estímulo para a produção industrial de base. Aqui vai dar um salto da modernização na Rússia. Professor, mas industrialização do socialismo? Claro, só que essas indústrias são mão do Estado. Tá bom? Então você tem uma modernização, mas uma modernização na mão do Estado. Uma Rússia que o Stalin pega do Lenin, uma economia fantástica, certo? Coletivização da agricultura, quer dizer, agora há uma maior distribuição das terras, tá? Qual o problema dessa distribuição das terras? É que vai se fazer um aparato, uma burocracia estatal, um cooperativismo muito grande dentro da Rússia, e essas terras elas vão acabar sendo, pelo aparelho estatal, distribuídas mais para um do que para outros. Então você vai ter um governo aqui que vai se preocupar mais com uma parte da população do que para outra. E aí gera o que nós chamamos de novo de diferença social, de desigualdade social, que não é típica de um sistema socialista, ela é típica de um sistema capitalista, mas que acontece na esquerda também, tá? E essa questão da burocracia, ela vai causar corrupção nas estatais, ela vai causar cargos elitistas, e tudo que era contra o próprio governo vai ser reprimido por ele. Então você tem a repressão, que aí é que eu falo que existe uma ditadura muito forte, tá? Ele vai se preocupar aqui principalmente com a mídia, com o rádio, a gente já vai ver daqui a pouco, né? Tá? Então esses setores, como que são chamados de setores estratégicos, né? Ele vai ser muito utilizado pelo Stalin, né? As escolas, eu tô contra ele, desapareceu. Muita gente vai morrer por ser contra, por ter uma opinião oposta ao governo stalinista. Tá bom? Vou passar para a próxima tela. Vamos lá. Então, olha só. Aqui ele vai falar um pouquinho mais esse slide sobre essa ditadura. Nós temos censura, perseguição política, centralismo democrático, burocratização do Estado, tudo isso que eu já falei. O governo stalinista ele vai ser um governo de desenvolvimento industrial, porém ele vai ser um governo que faz questão de se aparecer, de colocar ele como centro de tudo, né? De colocar ele como viés, como se fosse uma coisa que ele vai usar muito é a figura do Stalin, que ficou um homem muito popular. Então ele vai sempre ter fotos ao lado do Stalin, estátuas. Ele vai até apagar muitas vezes as imagens que o Stalin aparece em destaque sozinho, tá? Aliás, desculpa, eu falo que o Lenin aparece sozinho, tá? Então ele vai estar, o Stalin sempre vai estar próximo ali ao Lenin, beleza? Aqui ficou confuso, certo? Aqui nós vamos ter ele mesmo, olha que legal. Stalin significava aí na língua síria, né? Se eu não me engano é isso. Que é a língua que fez influência na Rússia, de homem de aço. Ele se denominava o homem de aço, né? Olha que soberba, né? Não é de um ditador, o cara transfere todo o poder para ele, né? Como se ele fosse a figura ilustre, o centro de tudo, né? O dono de tudo aquilo. E ele começa a perseguir, a dominar os meios de comunicação, a impedir os jornais, a imprensa, a burocratizar, a dar cargos mais importantes para a fazer com que a polícia extermine aquelas pessoas que é contra o governo. Então aqui nós temos até na arte, tá? A arte é muito interessante como ele usa o realismo. O Stalin dizia o seguinte, pode jogar todos esses quadros abstratos fora, porque a arte abstrata
faz a população viajar muito. Na verdade, a gente quer uma arte realista e essa realidade sou eu. Essa realidade é o que eu penso. E aí a gente vê esse caráter totalmente ditatorial dentro da Rússia. São milhares de mortes que vão ser ceifadas por conta dessa perseguição da própria polícia russa. Tá bom? Olha lá. A gente vai ter aqui no slide, para vocês lerem depois, tá? Intervenção no cinema, no rádio, na comunicação, tá? Personificação do poder, crítica. Então, tudo isso é o modelo russo. Tá beleza, galera? Eu acho que por hoje tá bom, né? Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho aí. Falei mais que minha mãe, tá? Mas tomara que vocês tenham aprendido aí um pouquinho sobre a Revolução Russa. Desculpa assim dessa monotonia, mas nossa aula de hoje foi preparada dessa forma. Vamos ver se na próxima a gente já coloca uma interação, uma participação aí, tá? Sair desse modelo, beleza? Abraço, beijão a todos e bons estudos.